A paz de Deus a todas as nações. Sou Sandro Pedro aqui mais uma vez no canal Eclesiastes 11:5 para fazer uma pergunta. Por que Jesus, ali em Apocalipse, é chamado do leão da tribo de Judá? É porque Jesus, ele nasceu em Belém, que fica na tribo de Judá, e Jesus foi crucificado em Jerusalém e ressuscitado no terceiro dia aí em Jerusalém. E Jerusalém também faz parte da tribo de Judá. Por isso que Jesus é chamado Leão da tribo de Judá em Apocalipse. E também o rei Davi, onde Deus falou que da sua descendência viria um sacerdote, um profeta, e que esse reino duraria e durará para sempre. Vamos ver ali então Salmo 89, 1-4, onde Deus já falava que da descendência de Davi viria Jesus o Salvador. Salmos capítulo 89, versículos de 1-4. O grande amor do Senhor cantarei perpetualmente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Direi que o teu amor permanece para sempre e que estabeleceste a tua fidelidade nos céus. Disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua descendência para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Ali em Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1-6, onde Jesus, o Messias, é chamado de leão da tribo de Judá. Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1-6. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e dele romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aqui em Apocalipse capítulo 5, versículos de 1-6, Jesus, que é o Messias, é chamado do leão da tribo de Judá. Mas vamos então, já como Deus tinha falado, que da descendência de Davi viria o Salvador, como eu acabei de ler, vamos ver 1 Samuel 16, versículos de 1-13, quando Deus pediu para Samuel escolher um dos 8 filhos de Jessé, que também nasceu em Belém, para ser rei em Israel. 1 Samuel capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo-o Saul me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que has de fazer. Ungirás a quem eu te disser. Fez Samuel o que disse o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu Samuel: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor.
consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando ele, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse, nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, mas Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te, unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E esse foi quando Deus escolheu Davi como rei em Israel. Vamos então ali agora com 6 minutos e 46 segundos de vídeo. Vamos agora em Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 15, onde os escribas já sabiam que Jesus nasceria em Belém, que fica em Judá. Também Jerusalém fica em Judá. Por isso que Jesus no Apocalipse é chamado de o leão da tribo de Judá, porque Jesus nasceu em Belém, que fica em Judá, e também morreu em Jerusalém e foi ressuscitado em Jerusalém, que também fica em Judá. Em Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 15, os escribas já sabiam que Jesus, o Salvador, nasceria em Belém. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 15. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes, os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles lhes responderam, em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, informou-se acerca do tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando o encontrardes, avisa-me, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até que chegando parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, ficaram muito alegres. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe deram seus presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltasse a Herodes, regressaram para outro caminho, a sua terra. Esse foi Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Vamos continuar a fuga para o Egito. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes procura matar o menino. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho.
Então Herodes percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, habitantes de Belém e de seus arredores, segundo o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque já não existem. Esse foi Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 18. Então, agora com 10 minutos e 55 segundos de vídeo, vamos ver mais uns capítulos aqui. Zacarias capítulo 9, versículo 9, onde fala que Jesus estaria montado num jumentinho em Jerusalém, e aconteceu. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 5, fala sobre quando José estava indo a Belém. Lucas capítulo 2, versículo 11, fala a passagem que diz: nasceu hoje na cidade de Belém, na cidade de Davi, o Salvador. Ali em Miqueias capítulo 5, versículo 2 também fala que Jesus nasceria em Belém. E ali em Isaías capítulo 7, versículo 14, já falava que Jesus nasceria de uma virgem. É isso aí. O Jesus é chamado Leão da tribo de Judá em Apocalipse, porque Jesus nasceu em Belém, que fica em Judá, e também morreu em Jerusalém e ressuscitou no 3º dia em Jerusalém, que também fica em Judá. Por isso que Jesus é chamado Leão da tribo de Judá, e também porque Davi, que Deus falou que da descendência de Davi nasceria o Salvador, Davi também nasceu em Belém. Por isso que ali em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 11. Isso aconteceu quando nasceu Jesus. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículos de 8 em diante. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram atemorizados. O anjo lhes disse: não temas, eu vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Esse foi Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 14. Esse foi o vídeo explicando por que Jesus ele é chamado do Leão da tribo de Judá. Porque, como eu falei, Jesus nasceu em Belém, foi morto em Jerusalém e no 3º dia ressuscitado em Jerusalém, que também faz parte da tribo de Judá. Aqui, como vocês estão vendo nesse mapa, antigamente Israel ali era dividido em 2 reinos. Israel e Judá. Esses eram os reinos antigos, que era dividido em 2 reinos.
Deus abençoe a todas as nações e até o próximo vídeo.